Bom, pessoal, então vamos começar a nossa roda de leitura de outubro. Hoje a gente está destinado a falar do livro Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf. Não sei como vocês perceberam essa leitura, mas eu achei ela bastante densa, assim, né? Na verdade, assim, nem sei se a gente classifica isso como um texto. Eu vi algumas coisas na internet classificando como um texto não ficcional, como um ensaio, embora ela crie um personagem, né, para falar sobre esse livro, né? Ela desenvolve um personagem para usar no discurso que ela faz em dois colleges, né? São duas faculdades que estavam começando a aceitar mulheres no seu corpo de alunos, né? Então, tentando seguir um pouco a dinâmica, hoje, como nós estamos num grupo bastante reduzido, né? Vou tentar fazer de uma forma mais, acho que colaborativa, né? Mais como uma conversa ao invés de uma apresentação do texto. Até porque nesse texto acho que a dinâmica, eu até cheguei a pensar assim, se a gente faz em termos de perguntas e respostas, ou se a gente, que estimulam o debate, ou se a gente faz um estudo mesmo do texto. Se vocês acharem, de repente a gente pode, um pouco mais para frente, tirar essa projeção e projetar o próprio texto mesmo para debater. Mas antes, né, para seguir aquela ordem que a gente sempre costuma fazer, né, vamos falar um pouquinho sobre a Virginia Woolf. E aí queria pedir ajuda ao colega Satu. Satu, você pode falar para a gente um pouquinho sobre a Virginia Woolf? Oi, Natália, boa tarde para você, para todos os colegas que estão aqui. Bem, Virginia Woolf é uma mulher simplesmente poderosa, né? Poderosa e empoderada, porque quando nós tomamos contato com a literatura dela, a gente percebe o quanto essa mulher realmente estava à frente do seu tempo. E até lendo outros autores, tem uma fala do Gabriel Garcia Marques, em que ele diz o seguinte: quando alguém diz que uma pessoa está muitos anos à sua frente, o que na verdade pode estar acontecendo é que a maioria das pessoas estão ainda muitos anos atrás, 100 anos atrás, né? Porque a ignorância, ela tem um poder de sobrevivência muito grande. Então, de repente, quando a gente está diante de um luminar, como é o caso de Virginia Woolf, e a gente tem essa ideia de quanto essa mulher esteve à frente de seu tempo, eu já paro e começo a me perguntar e quanto tempo os seus contemporâneos estavam atrás, quer dizer, enquanto você tinha ali uma mulher que vivia num período de efervescência na Europa, nós podemos ter certeza de que a maioria das pessoas que viviam nessa mesma Europa ainda guardavam valores medievais, né? Valores que ainda estavam assim séculos e séculos atrás daquilo que é o discurso de Virginia Woolf. Eu li esse livro assim, tomado de encantamento. Eu sempre gostei de Virginia Woolf, né? Quem já leu Rumo ao Farol, outras obras dela, sabe que ela é uma autora que tem garantia de estada nas nossas prateleiras, né? Nenhuma pessoa que seja realmente amante de literatura deixa de ter na sua estante alguns volumes de Virginia Woolf. Mas o que me tomou de encantamento nesse livro, e aí, de repente, Natália, eu vou tomar até a liberdade de não me prender à biografia dela, é justamente essa possibilidade dela conseguir desenhar para a gente um cenário do que era o mundo feminino na Europa, essa mesma Europa que na época era a Europa que ditava as leis, que ditava as normas, que ditava o modus operandi, a visão de mundo,
praticamente do planeta, com exceção do Oriente, né? E ela vai nos trazer, assim, as primeiras engrenagens do que era a compreensão de ser mulher, o papel da mulher na sociedade, a distribuição das cotas de direito e de dever. Então, quer dizer, Virginia Woolf é uma pessoa... Eu vou tomar emprestado uma frase da Fernanda Torres, não, a mãe dela, em que ela fala assim, Virginia Woolf, a cada ano que passa, está melhor. Aí você fala, como que ela está melhor se ela é uma mulher morta, né? Porque parece que a cada dia ela se torna mais atual. Então, ler esse livro de Virginia Woolf, para mim, assim, foi importante para a minha formação como ser humano, porque ela me deu as chaves para entender certas engrenagens daquilo que a gente tem ainda hoje aqui no Brasil, no Ocidente, do papel da mulher, o que significa ser mulher, construir-se como mulher, e a gente vai buscar nela essas fontes assim tão límpidas, né, de lucidez, de penetração, de inteligência. Então, uma mulher extraordinária. E eu falo, meu Deus do céu, quando eu olho para esses meus autores preferidos e vejo que grande parte deles morreu por conta de suicídio, como foi o caso de Virginia Woolf, eu falo, nossa, o que significará, né, para uma mulher como Virginia Woolf dar um fim à sua vida através do suicídio? E no caso dela, especialmente, de forma tão horrorosa, né? Não que exista algum suicídio melhor, mas no caso dela foi simplesmente horroroso. Eu falo, como que uma pessoa tão cheia de alma, tão cheia de espírito, tão cheia, não no sentido religioso, mas tão cheia de espírito, no sentido de inteligência, de agudeza, consegue chegar ao ponto do suicídio? Que mundo é esse que a gente vive? Eu acho que a morte de Virginia Woolf e a literatura de Virginia Woolf acabam se constituindo como assim um caminho muito desafiador para ser trilhado. Ler Virginia Woolf e pensar na sua morte e tentar entender como que essas duas instâncias estão imbricadas, eu acho que é um exercício que nos faria entender de forma muito clara os processos sociais e culturais no mundo. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês é que eu me sinto agraciado por ter lido esse livro. E essa roda de leitura, especialmente, para mim, ela tem um significado muito especial, porque hoje é meu aniversário. Então, estou me dando de presente esse contato com vocês e para falar de Virgínia. Tá? Só queria dizer isso, e aliás, já falei muito, né? Desculpa, Natália. Um beijo. Que máximo! Parabéns, Satu! Satu, amigo, não sabe. Nossa, parabéns, lindo! Muita saúde para você! Que legal! Fala, filho! Fala! Você falou aqui parabéns. Parabéns! Raul tá aqui na roda com a gente hoje. Raul, obrigado. Tá trabalhando hoje. De todos os beijos, o teu é o mais querido. Obrigado, meu amor. Viu, Raul? Tio Satu agradeceu o beijo. Ele gostou. Por que não gostou? Porque ele ficou feliz. Que coisa linda, gente, que lindo. Satu, parabéns. Muita luz na sua caminhada, muita saúde, muita alegria, tudo de bom. Você é maravilhoso. Obrigado, gente. Vocês são parte, assim, substantiva na minha vida. Muito obrigado, todos vocês. Satu, parabéns, meu querido. Olha, mais uma vez, quero te falar o quanto você mora no meu coração, no nosso coração. Para mim, você é um mestre e te amo, te desejo muita, muita saúde, muita felicidade. Eu sou muito grata, né, de estar com todos vocês. E para mim você tem um lugar especial no meu coração. Te amo, te mando muito, muito amor e carinho. Parabéns, Satu. Sim, Satu, esse é o desejo de todos nós, assim, você é realmente um pai, um mestre para todos nós aqui, e entusiasta dessa roda, ela só acontece mesmo pelo seu apoio,
Então, muita, muita felicidade, muitos anos de vida, que a gente esteja trilhando, né, os caminhos em paralelo, né, mas com encontros. Então, não é todo dia que se faz 19 anos. Sim, que a gente continue mesmo, todos juntos, né, nesses encontros aí de vida. Bom, então... Deixa eu só dar meus parabéns também para o Satu. Claro. Meu querido, meus parabéns. Também quero agradecer aqui essa amizade que a gente tem forte, tudo que a gente aprende com você, não só de literatura, mas como pessoa. Eu vejo até pelos alunos que nesse momento de dificuldade, né, já foi mais de um aluno comentando que o quanto você sabe ser acolhedor, o quanto você sabe ser um professor que entende eles. Então a gente está sempre aprendendo contigo. Obrigado aí por compartilhar de parte da sua vida com a gente e que você faça vários 19 anos aí para todo sempre, meu querido. Muito bom. Bom, pessoal, então, aqui, o livro, ele tem uma tese, né, que vai nortear todo esse livro, que a Virginia Woolf diz o seguinte: para escrever ficção, a mulher deve ter 2 pontos, né? O primeiro ponto é dinheiro, e o outro ponto, o segundo, é um teto todo seu. Ela começa no livro a fazer ela cria um personagem, né, que se chama Mary Benton. Ela coloca várias outras Marias, né, que no pós-fácil a autora vai, inclusive, dizer, não pode ser Maria da Silva, né? Esse personagem que a Virginia Woolf cria, em alguns momentos parece o alter ego dela, né? Pode parecer como se fosse um heterônimo. Ela cria aquele personagem, mas que tem muitas características que a própria Virginia Woolf tem, mas ela não quer se colocar como narradora ali naquela história. Então, ela cria essa narradora, né, que no começo do ensaio ela faz um passeio por uma faculdade masculina, e logo após esse passeio, ela vai também numa faculdade que aceita mulheres. Então, ela começa a perceber as diferenças entre os dois ambientes, né? Primeiro, que ela, enquanto mulher na faculdade masculina, ela é negada a uma série de coisas, ela não pode entrar na biblioteca, porque precisa que algum homem permita que ela entre, né? Então, ela começou a identificar essas diferenças de ambientes. A comida era diferente, né? Ela tinha muito mais fartura, ela percebeu, né, muito mais fartura na universidade que tinham os homens do que aquelas que aceitavam as mulheres, né? E ela decide, então, no final, ir para um museu britânico para fazer uma pesquisa, né, sobre a escrita das mulheres, né? Ela descobriu que alguns homens, eles tinham opiniões divergentes sobre as mulheres, e percebeu que alguns desses homens escreviam sobre as mulheres com raiva, mesmo eles tendo o dinheiro, o poder e o acesso ao estudo. Ela percebe que os homens têm raiva das mulheres, né? E ela associa essa raiva a uma forma de assegurar a sua própria autoestima ou autoafirmação. Como Virginia Woolf diz na narração de Mary Benton, ela diz: se as mulheres não forem inferiores, como os homens poderiam se engrandecer? E aí ela comenta que Napoleão e Mussolini insistiam na inferioridade das mulheres, pois se elas não fossem inferiores, eles deixariam de crescer. E isso implica sobre a inferioridade que as mulheres representam para os homens, né? À época e hoje em dia. Aí eu vou tentar fazer uma pausa, assim, perguntar se alguém gostaria de fazer um comentário sobre esse ponto. Vocês acham que a questão feminina, né, a questão de submissão, né, das mulheres ou de homens assumirem de uma forma dominante, assim,
Isso tem alguma... Vocês concordam com a Virginia Woolf nesse ponto ou discordam? Natália, eu queria aproveitar essa tua fala para dizer que um dos pontos que mais me chamou a atenção no livro foi a metáfora que ela constrói com o espelho, né? Que ela faz uma crítica, ela consegue ser, ao mesmo tempo, mordaz, sarcástica, irônica e, mais do que tudo, lúcida, né? Como mulher, como uma voz feminina, uma voz intelectual feminina, que quer dizer, né, num tempo em que a intelectualidade era negada à mulher, e ela constrói a metáfora do espelho, que ela diz que na sociedade, inclusive, a mulher é o espelho através do qual o homem se enxerga maior. Então, quer dizer, a mulher é um utensílio, é uma propriedade, a mulher é o metro através do qual o homem mede a sua arrogância, a sua suposta superioridade. Isso me chamou demais a atenção. E eu queria fazer só um link com essa fala e a capa do livro que está projetada aí na tela. Eu não gosto dessa capa, particularmente, acho que ela, assim, é uma capa que traduz a ideia de Virginia Woolf, mas eu acho que quem fez a diagramação, enfim, quem fez essa imagem, quem produziu essa imagem, poderia ter sido um pouquinho mais cuidadoso e fazer uma ambientação mais próxima daquilo que foi o começo do século, enfim, o momento histórico em que viveu Virginia Woolf. Mas a única coisa de que eu gosto realmente muito nessa capa de livro é o espelho, porque você vê que esse espelho tem um fundo negro, né? Quer dizer, é um espelho que ele não tem uma superfície como teria qualquer outro espelho. Na superfície desse espelho, nada se reflete. E eu percebo que, não sei se é uma leitura, ou se é uma viagem, ou se é doideira, né, da minha cabeça, a pessoa que fez essa capa, embora, como eu tenha dito, eu não gosto dessa capa, teve uma grande sacada ao fazer a representação desse espelho com a lâmina do vidro preto, porque eu acho que é exatamente isso que Virginia Woolf tenta simbolizar na sua postura diante aquilo que é o discurso masculino a respeito da mulher. Ela se nega o tempo todo a se colocar como metro para que o homem meça a sua suposta superioridade. Então, ela se nega a ser esse espelho no qual um homem possa se ver refletido, né? E de uma forma enganosa, mentirosa, né? E ele traduz acho que com toda a perfeição essa mordacidade, essa lógica de inversão que é proposta por Virginia Woolf. Tá? Isso que eu queria dizer. Ai, que leitura maravilhosa, Satu, dessa capa. Realmente, agora você falando faz todo sentido para mim também. Realmente, né, o resto é meio fora de época, né, esse abajur parece meio psicodélico, meio hippie, né, mas realmente o espelho, né, e ouvindo você fazer essa descrição, a sua leitura casa direitinho, né, com o texto da Virginia Woolf, né, e que talento, que maravilha, eu fico pensando quantas Virginias Woolf perdidas, né, justamente por não ter essas condições mínimas de ter um espaço próprio, de ter condições financeiras para poder se desenvolver, ter que cuidar de 13 filhos ao mesmo tempo, e que maravilha, né, o registro, o pensamento dela realmente é incrível, é maravilhoso. Eu achei a sua leitura da capa, assim, incrível. Não, muito bom. E pegando e ler um gancho, né, na sua fala, justamente para tentar falar das perdas das Virginias Woolf, né, que a gente pode ter tido, ela faz uma comparação, né, da história do Shakespeare. Né? Primeiro, ela diz o seguinte, ela percebe que a mulher retratada na literatura, ela é diferente daquela mulher real, né? Ela percebe que nas ficções as mulheres são descritas de forma engrandecida, dinâmica, versátil, mas na vida real elas não têm importância
assim em várias áreas, né, da sociedade. Então ela começa a pensar, né, e cria uma história fictícia, tentando pensar em como seria se Shakespeare tivesse uma irmã, né? Será que ela seria tão bem sucedida quanto o irmão? E aí ela vai, né? Provavelmente ela teria sido obrigada a casar muito jovem, em um casamento arranjado, ou se ela não quisesse isso, ela teria que romper com a família, ir para a Inglaterra, trabalhar em um teatro, como foi a biografia do Shakespeare. Mas naquela época, ela não teria tido essa oportunidade, porque as mulheres eram proibidas de trabalhar como atrizes em teatros, né? E mesmo que tivesse conseguido escrever alguma coisa, ela teria sido tratada como louca, como perigosa, né? Então, esse livro, né, ele é bastante conhecido por essa construção, né, que ela faz de uma irmã do Shakespeare, né? Aí você está colocando, inclusive, haviam escritoras, né, que utilizavam nomes masculinos, né? Eu não sei, Carlos, que como sociólogo, né, você gostaria de falar um pouquinho de como que era esse contexto na época? Oi, gente, boa tarde de novo. Vocês vão ouvir um barulhinho de fundo aqui, que eu já falei que hoje eu tô cuidando da aula aqui. Eu, na verdade, eu queria falar algumas outras coisas, né, que eu já estava pensando. Quando eu li esse texto, eu me lembrei muito de uma leitura que eu fiz na época da faculdade, que eu não sei se vocês conhecem, é de um autor chamado Elias, né, Norbert Elias, que ele tem um texto chamado Mozart, Sociologia de um Gênio, né? E nesse trabalho, ele tenta demonstrar o porquê do Mozart não ter sido compreendido nesse primeiro momento, né? E ele, o que ele vai trabalhar ali é exatamente isso que a Virginia trabalha, que assim, o contexto social no qual você está inserido vai alterar por completo a dinâmica do que você é, de quem você é e do que você pode ser, né? E dentro dessa perspectiva, né, ele né, assim, faz a gente pensar assim, se Mozart tivesse sido um filho de estivador, né, ele teria chance de ser Mozart? Isso, Norbert Elias. Ele teria chance de ser Mozart? Ele provavelmente não teria, porque para você poder aprender as habilidades, independente dele ser gênio ou não, mas para você aprender essas habilidades, você tem que ter sido criado num universo musical em que você possa trabalhar os seus dotes desde sempre. O que a Virginia Woolf está fazendo, para mim, é exatamente isso, né? Ela vai demonstrando o quanto não havia um espaço social para as mulheres, né, nessa produção, né? As mulheres, isso que a Natália colocou agora, né, elas, quando muito, elas eram representadas a partir do olhar de um homem, né? E essas mulheres estavam ali em função de uma narrativa muito pensada a partir da perspectiva de um homem. Que existe essa crítica, né? Eu já li essas críticas em outros lugares, assim, como são as mulheres a partir da ótica de um homem. E quando a gente lê um texto a partir da ótica de uma mulher, a gente tem uma outra realidade, né? Então, assim, que é o que ela está trabalhando, né? As mulheres ali parecem que não têm uma vida social, parece que elas que aquelas outras implicações que é o dia a dia das mulheres até hoje. O que mais me choca no texto, quer dizer, não me choca porque sei, mas esse texto não é de 1920, é de 2020, né? Quando a gente para pensar, né, nas mulheres com as suas múltiplas, triplas jornadas de trabalho, né, que quando uma mulher, para ela obter qualquer sucesso, né, ela tem que estar ali, né? Eu me lembro assim, conhecidas minhas que, enquanto faziam seu doutorado, estava escrevendo com uma mão e amamentando com a outra, né? Outro dia, um conhecido meu, que ele é professor universitário, e ele colocando que assim, ele nunca achou difícil ser pai e continuar nos seus projetos acadêmicos. Ele na área dele, ele é super reconhecido, ele é autor também, ele tem livros escritos, né, tanto teóricos quanto livros de literatura, né, de ficção lá na área dele, e ele é pai de 2. Eu falei assim, alguém
não trabalhou aí para você ter tido uma produção acadêmica tão desenvolvida. Eu pensei comigo, né? Não comentei. Alguém teve um sobretrabalho, e esse sobretrabalho é da mulher dele, né? E eu acho que, eu já estou me estendendo, mas se a gente olha para a ótica do capitalismo, o capitalismo ele depende de algumas figuras que são mais exploradas do que o trabalhador que é explorado. Então, se você olha a realidade do homem negro, né, o quanto ele é sobreexplorado, o quanto você olha a realidade da mulher negra, né, para você liberar tempo para aquele pai, né, e aí a gente olha para a legislação. Legislação, eu me lembro que quando o Raul nasceu, eu tive 20 dias de direito para ficar com meu filho, né? Isso é para eu poder voltar a trabalhar. Para isso, a minha mulher tem que perder a carreira dela, porque as mulheres, quando ficam grávidas, a gente sabe o que acontece, né? Para fechar aqui, um elemento que ela coloca, que é como analisar, né? Assim, o jeito que ela analisa, que ela percebe. E aí eu queria até perguntar, o Débora, o pessoal que é aí da área, né, Ileana, da área de letras, né, assim, o quanto vocês conseguem... Eu, como um leitor comum, eu não consigo perceber esses elementos que ela percebe na leitura, assim, de que às vezes o texto está travado, que aquela autora ali provavelmente foi interrompida, que tem uma raiva ali no texto contra uma certa figura. Eu não consigo, às vezes, chegar nessa dimensão. E ela consegue mostrar isso nos textos. Eu lembrei também muito de que as críticas que se fazem ao cinema, né? Que a gente pega a maior parte dos filmes, existe uma regrinha para saber se esse filme é machista ou não. Assim, a mulher tem que ter uma cena só com uma outra mulher, ela tem que ter mais de 3 minutos de fala, e a fala dela não pode ser para só no diálogo com um herói pedindo para ser salvo. E são poucos os filmes que resistem a esses 3 critérios básicos. Eu já falei muito. Eu adorei o que o Carlos falou, e realmente quando estavam falando assim, da biografia, né, e do contexto na época em que o livro foi escrito, né, essa questão temporal, e nós vemos que isso realmente se aplica aos dias de hoje, né, e eu acho que nós vivemos muitos tempos simultaneamente, a gente vê cada situação que é pior do que medieval, né, e principalmente com relação às mulheres, né? Agora, uma coisa que me chamou muito a atenção, né, e como nós conseguimos ficar próximos, né, do relato, essa forma de narrar, que você, ora não sabe se é o narrador, se é o personagem que está falando, e esse fluxo, né, de pensamentos e sentimentos nos quais a gente se identifica, porque, na verdade, a gente vê isso hoje em dia, né, e a gente sente, né, tudo isso que a personagem e o narrador estão relatando, né, de como que eu vou conseguir pensar na mulher e na ficção, se na verdade tem tanta coisa para a mulher conseguir chegar até lá, né, e vem essa raiva, né, e essa constatação de que, na verdade, são os homens que escrevem sobre as mulheres, e qual que é a percepção, né, que eles precisam dessa autoafirmação para se sentirem superiores, né, e colocam a mulher nessa situação. Então, acho que mais me toca no livro, né, essa habilidade, essa beleza, né, da forma como é contado, e que a gente fica tão próximo a esse fluxo, a esse turbilhão de pensamentos, sentimentos. E até adorei a imagem do gato sem o rabo, a imagem também do pensamento, né, como sendo aquele peixe que vai na correnteza, que ora é fisgado. É muito belo, né, muito lindo. Sim. No capítulo 4, né, quando ela parte para fazer como se fosse um histórico, né, ela pega no século XVI e ela percebe que ela não consegue encontrar mulheres que escrevem ficção. Ela consegue, ela fala dessa Lady Wiltshire, né, que era uma nobre, não tinha filhos, né, tinha um marido que, entre aspas, né, era um marido dos melhores à época, e ela escrevia poesia, né.
escrevia sobre si, sobre a indignação da condição feminina, né? E ela diz que no século XVI, quando ela procura, né, lá nessa biblioteca, ela encontra mulheres que escrevem, mas são mulheres aristocratas que escreviam em suas casas de campo, né? Ela não consegue encontrar nenhuma mulher modesta, né, que escreve um livro a essa época. Mas ela diz da importância dessa produção no século XVI para no século... Desculpem, pessoal. Para já no século XVIII, né, a gente ter mulheres de classe média que vão começar a escrever ainda aristocratas solitárias, né, que estão encarceradas, né, nas suas casas de campo, mas sem essas precursoras no século XVIII, sem essas precursoras do século XVI, XVII, no século XVIII a gente não teria autoras como Jane Austen, as irmãs Brontë e George Eliot, que era uma que, conforme Satu comentou aqui, ela escrevia com pseudônimo, né? Escrevia com... porque George é um nome masculino, né? Então, ela era uma mulher que escrevia com esse nome, né? E aí, Jane Austen, né, ela consegue escrever Orgulho e Preconceito, e a gente já tem aí uma história ficcional surgindo só no século XVIII, né? Mas ainda assim, Jane Austen não teve filhos, né? E aí vem uma pergunta, né? Será que seria possível a gente ter outras Jane Austen a essa época? Ou mulheres com filhos seriam capazes de produzir dessa forma? Jane Austen, ela produzia na sala de sua casa. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão da tese que ela traz, né? De que para escrever ficção é necessário se ter dinheiro e um teto todo seu. Na época, Jane Austen não tinha nem dinheiro autônomo, né, nem um teto todo seu. Ela escrevia da sala da sua casa e ela escondia a sua produção embaixo de mata-borrão, né, para evitar que outras pessoas tivessem preconceito, né, com relação à produção dela, né. E a gente vai ver a produção de romances começando a acontecer com maior frequência, né, no século XIX, e quando ela está no século XX, né, já nessa palestra que ela faz, ela diz que as mulheres já podem trabalhar com ficção livremente, mas elas escrevem pouco, né, e ela faz um convite para as pessoas que estavam ali, né, naquele auditório, a escreverem mais, aumentarem a qualidade dos seus estudos, dos seus escritos, né? E aí queria também abrir novamente para a gente comentar um pouco sobre isso, sobre essa linha do tempo, né, histórica, e como que as mulheres conseguiram, ao longo dos séculos, avançar, e quanto nós ainda podemos avançar para frente. Alguém gostaria de comentar sobre isso? Natália, eu queria juntar rapidamente isso que você falou com uma observação de Eliana. Quando Virginia Woolf fala nesse livro a respeito de ficção, eu acho que essa ficção precisa ser pensada também em sentido estrito e em sentido lato. Ela precisa ser pensada como ficção, literatura, e ficção como aquilo que, de certa forma, não é o que corresponde à realidade, se é que a gente é capaz de conceituar a realidade. Mas o que é impressionante nesse livro de Virginia Woolf é que quando ela coloca a questão da ficção, eu acho que de uma forma extremamente sutil, ela questiona o que é ficção e o que é realidade, o que seria não ficção. Talvez o Carlos seja aqui a pessoa assim, até mais preparada, né, para nos falar a respeito disso. Eu queria até que ele se pronunciasse a respeito. Que diferença existe entre ficção e realidade? Uma vez, lá no IFE,
debaixo daquela mangueira que tem na entrada, eu fiquei horas conversando com o Raimundo a respeito desse tema. E nós chegamos à seguinte conclusão: a única coisa que diferencia a ficção e a realidade é que isso que se chama de realidade é a versão oficial daquilo que a gente vive. E a ficção é a versão não oficial ou não oficializada. E Virginia Woolf toca nesses paradigmas meio que no sentido de questioná-los, de reenquadrá-los a partir de uma outra lógica, de uma outra perspectiva. E outra autora importantíssima que você citou, Jane Austen, eu acho que ela foi a única mulher que eu li em que realmente eu senti que a voz narrativa era de uma mulher. Porque quando você pega, por exemplo, um Chico Buarque de Holanda, genial, né? Quando você pega um Chico Buarque de Holanda escrevendo uma música como Meu Guri, entre outras, em que ele se coloca no lugar da mulher, e ele consegue fazer isso com muita habilidade, mesmo assim, o que existe por trás dessa mulher idealizada, concebida no espírito genial de Chico Buarque, é muito diferente dessa mulher de fato, como foi Jane Austen ou como foi Virginia Woolf. Então, essa questão da ficção, ela é questionada no livro de Virginia Woolf. O que é que nós entendemos por ficção? Né? Só essa contribuição que eu queria dar, e que, se fosse possível, eu queria que Carlos falasse um pouquinho para a gente aprender a tentar distinguir o que são esses paradigmas, né? O que é ficção, o que é a sociologia, o que é a história entendem por ficção e por não ficção ou realidade. Pode ajudar a gente, Carlos? Fala, Satu, claro. Vamos lá. Primeiro, vamos por partes, né? Um segundo aqui, gente, rapidinho, desculpa. Ei! Eu tô pedindo lá. Não, filho, escolhe outro jogo, que ele tá jogando, que eu tenho que ajudar ele. Desculpa. Voltando. A primeira coisa que eu queria colocar foi aquela oposição entre se sentir inferior e né, que seria algo que o homem, né, produz. E qual é o efeito social disso? É importante a mulher se sentir inferior, porque o que a gente está discutindo em última análise é quem tem o poder nessa sociedade, né? Quem pode ter acesso ao poder nessa sociedade. E uma mulher, e aí a gente pega, né, esse se sentir inferior, quando a gente pega uma civilização ocidental cristã, isso está inserido em uma série de coisas, né? Então, desde qual né, a reconfiguração ali dos escritos religiosos, e aí qual é o papel da mulher, ou ela é uma mãe casta, ou ela é o problema de toda aquela narrativa religiosa, né? O pecado original é culpa dela, né? E isso coloca ela em uma posição. A gente tem que lembrar também que nesse processo todo que a Natália colocou, esse processo todo que a Natália colocou, ele né, é difícil você encontrar as mulheres também enquanto escritoras por um outro motivo, porque assim, a educação não era universal, não era para todos, ela já era só para a elite, e era para a elite para os homens, porque a gente está falando de acesso à informação, e acesso à informação sempre foi alguma coisa bastante valiosa, né? Então, aquela mulher que tinha uma função ali, de cuidar do filho, e cuidar do marido, e cuidar ali da casa, ela nunca ia ter acesso. Então, algumas aristocratas tinham, alguns elementos da nobreza tinham, porque faziam parte, só que isso também não é, mesmo essa nossa educação, que não é universal, ela não era também para as mulheres, ela não é universal para as mulheres até hoje. Então, assim, basta a gente olhar para as nossas famílias, a maior parte de nós aqui, provavelmente as nossas avós não concluíram os estudos, né? A avó da minha esposa, que ela adora ler livros, etc., só que ela só foi, da minha esposa foi até a 3ª série. A minha avó, ela não fez faculdade, mas ela terminou, acho que o hoje médio, né, o fundamental, acho que ela terminou o médio, mas porque, assim, o meu avô, ele era, na minha família, né, tem muita vinculação com o universo literário, de escritores, né, o
o pai de minha avó ele era desembargador, então ela teve acesso a isso, mas a grande maioria não, né? Até hoje as mulheres ainda, né, nem todas têm a oportunidade de fazer o 3º grau, então, né, as famílias escolhiam quais os filhos iriam continuar a estudar e eram os filhos homens na nossa realidade. Então isso tudo, né, o se sentir inferior está muito vinculado com uma posição de poder. É claro que a gente vai ter uma Carolina de Jesus que vai fugir disso, né, em um momento, a gente vai ter uma Virginia Woolf, só que eu concordo muito, depois a gente vai discutir com a tese dela, né, que é isso, tem que ter um teto todo seu. E aí, indo para o que o Satu chama atenção, né, do que é ficção e o que é realidade. Eu estou lendo um outro livro que ele pode ser polêmico em algumas coisas, mas eu estou achando ele maravilhoso, que é A Estação das Sombras, da Leonora Miano. E ele está retratando ali, não precisa qual é o lugar, não deixa claro qual é o lugar em África que ocorre, mas a partir de uma autora camaronesa, né, e retrata ali o que seriam, né, povos locais, povos tradicionais, né, num passado, né? Então ali tá falando da lógica né, de como é que era operado a partir da perspectiva desses povos, todo o processo de escravidão todas as guerras tribais, enfim, tá trabalhando a partir disso aí. E a realidade, a partir daquele sujeito, só é interpretada a partir da sua própria cultura. Então, assim, na antropologia, a gente não entende, né, que há uma distinção entre ficção e realidade a partir do pressuposto que, assim, a construção da verdade é uma construção narrativa, né? Então, eu vou construir uma narrativa de verdade, né? Então, na narrativa de verdade da nossa sociedade, por exemplo, cabe à mulher o lugar da emoção e ser mãe e se destinar a cuidar do homem. Essa é a narrativa de verdade da mulher. Os homens não são emotivos, são racionais, por isso melhores que a mulher numa sociedade que defende a racionalidade. Esquece que o homem é violento, esquece que o homem tem um bando de outras coisas que também entram no aspecto emocional, mas a emoção vinculada à mulher é algo negativo na nossa sociedade. E aí, quando a gente olha, por exemplo, qual é o discurso do Brasil, o brasileiro é muito passional, porque também tem uma posição de poder né, nas relações entre países, vamos dizer assim. Então, parte da justificativa da nossa incapacidade política e econômica está dentro dessa perspectiva de que nós não somos ainda uma civilização. É a ideia, né, da oposição entre civilização e barbárie, entendendo a civilização como a racionalidade. E aí, né, a ficção e a realidade, elas se misturam. Ali, nesse livro que eu estava citando, eles começam a lidar com tentar entender o que aconteceu ali naquela sociedade a partir do perspectivismo deles, a partir da produção mítica deles, a partir do que eles entendem, né? Mas é isso, entendeu? Né, assim, tô querendo também deixar os outros falar, né? Tô falando demais, mas é isso, né? Assim, essa ficção, ela é o real, porque a gente lida a partir desse textual. A gente constrói, a verdade é narrativa, né? Nessa perspectiva dos sujeitos em sociedade. Só para completar aqui o que Carlos acabou de dizer, eu queria chamar a atenção, não está anotado aqui no meu livro, mas existe um ou dois trechos, pelo menos, em que a Virginia Woolf trata dessa questão de gênero e escrita, né, produção de ficção, e ela fala dos autores homens, dos autores mulheres, e num determinado momento ela chega a falar dos andrógenos, né? Que talvez o melhor narrador, o melhor ficcionista, seria aquele que fosse andrógeno, né? É onde ela cita, inclusive, Marcel Proust,
né? E todo mundo sabe que Proust era homossexual, coisa e tal. Porque, exatamente, eu acho que ela percebe que a ficção, ela teria como melhor sustentáculo de construção a convergência desses mundos e desses olhares, dessas percepções que são masculinas, que são femininas, mas que não são excludentes, que deveriam ser complementares. E ela, me parece que ela encontra na androginia, na androginia, exatamente, a possibilidade desses encontros discursivos e narrativos, como o Carlos falou. Estava escrevendo. Desculpa, por favor, Carlos. Não, nesse sentido, talvez seja uma única parte que talvez eu discorde da Virgínia, com toda a licença possível, porque a partir da perspectiva da antropologia, eu nunca consigo me colocar no lugar do outro. Assim, eu não consigo ter a visão do outro, né? Isso para a gente, na antropologia, isso é fundamental. Eu consigo tentar entender o outro, eu tenho empatia pelo outro, né? Eu tento relativizar para compreender o outro por ele mesmo. Mas eu nunca, mesmo se eu for estudar, por exemplo, antropologicamente falando, se eu for estudar os professores do Instituto Federal, né, a partir do momento em que eu me torno pesquisador, e o escritor é também um pesquisador, de certa forma, das nossas realidades, né, das nossas ficções, vamos dizer assim, a partir do momento em que eu me torno pesquisador, eu tenho uma visão do pesquisador, eu sou um outro sujeito, né? Então, assim, por que eu queria chamar a atenção disso? Que, assim, talvez nem o andrógeno, porque o andrógeno ele tem a visão do andrógeno, mas ele não tem a visão de sendo só mulher ou de sendo só homem, né? E aí eu acho que o legal é a gente ver as visões, né? Mas que a gente nunca de verdade consegue estar no lugar do outro, né? Assim, a gente tenta entender o outro, mas a gente nunca vai conseguir entrar lá. Eu acho que isso é um ponto também importante para a gente debater. Só para completar aqui, Carlos, eu não sei, quando a Virginia Woolf usa androginia, eu não sei qual é o amparo semântico que ela tem desse termo, tá? A única coisa que me parece que é que o termo não vem carregado de nenhuma pejoratividade, e a gente sabe, por exemplo, isso bem depois de Virginia Woolf, né? Quando Oscar Wilde, por exemplo, que é um escritor também ali da Inglaterra, foi preso por ser homossexual. Jean Genet, na França, foi preso por ser homossexual. E poucos autores saíram em defesa desses escritores que eram homossexuais, como o Proust também era, né? Então, por exemplo, André Gide, que inclusive é um ganhador de Nobel. Então, essa questão de gênero, que perpassa a visão de Virgínia, acho que ela precisa ser examinada também com bastante cuidado, porque eu não consigo ter a certeza de que o conceito que ela tem de androginia é o conceito que nós usamos hoje em tempos de 2020. Só isso que eu queria colocar. Não, mas eu acho que você está coberto de razão, né? É difícil também a gente fazer essa dimensão, né? Porque tem, né, essa dimensão temporal, né? Entender como é que como é que seria interpretado, né, entendido, né, esse termo hoje. E eu acho que no final, Satu, também concordo contigo, a multiplicidade das falas, né? Então, ouvir as diversas falas, né, tanto, né, não só a partir do gênero, mas das sexualidades, das representações étnicas, das posições de classe, né? Eu acho que a gente poder, né, ler um autor clássico, um autor, sei lá, burguês aristocrata, é importante ter essa visão também, mas ter a visão de um jovem negro periférico, né? É isso, eu acho que é a multiplicidade, né, de falas que produzem, né, na gente uma capacidade de interpretar, entender o mundo melhor, né? Sim, eu achei muito boa a condução que Satu propôs, né, e que Carlos colaborou aqui, né, que foi de trazer
essa perspectiva do poder, né, uma perspectiva Foucaultiana mesmo, né, da gente pensar na construção dos jogos de verdade, que vão construindo mesmo as mulheres e replicando essas práticas, né, que são jogos mesmo, são jogos de poder, que ela, como ela coloca lá, que os homens, ela fala de Mussolini, né, Napoleão, que são homens que se vangloriam através da subestimação das mulheres, né? E eu acho que essa é a importância da obra da Virginia Woolf, que ela traz como tese a desconstrução desses jogos de poder, né? Ela traz a desconstrução dessas verdades. Quando ela diz que as mulheres elas precisam de dinheiro para se libertar dessa algema, aspas, né? Que vai a fazer depender de homens, enfim, ou da família para aquisição da sua autonomia, né? E também, quando ela fala de ter um teto todo seu, né? Em que ela possa ter um momento reservado para a escrita, né? A partir desses dois pontos que estão na tese dela, né? Que dinheiro e um teto todo seu, a mulher, ela tem liberdade para pensar, refletir, questionar aqueles jogos que estão postos, né? Então, acho que foi, assim, a maneira como, não planejada, né, mas a maneira como foi encadeada a roda, fez muito sentido. Eu acho que a gente fez uma análise não só da obra, mas trouxe outras teorias, colocou essas teorias aqui na mesa, e, assim, pelo menos do meu ponto de vista, a gente está fazendo um debate riquíssimo. Eu queria perguntar, assim, se vocês gostariam de comentar alguma coisa sobre a questão dessa tese da Virginia, né? Das mulheres terem dinheiro e um teto todo seu para executar a sua produção. O que vocês gostariam de comentar alguma coisa sobre isso? Eu queria fazer só um comentário breve, Natália, que é de uma experiência pessoal. A minha avó materna, ela se separou de meu avô em 1939, que foi o ano em que minha mãe nasceu. E a minha avó, sendo uma mulher analfabeta, ela era empresária, né? Empresária, uma pequena empresária. E ela foi uma pessoa que ela teve que buscar os seus espaços lutando contra tudo e contra todos. Então, por exemplo, ela quando conseguiu fazer um pequeno hotel, alguma coisa nesse gênero, esse estabelecimento era visto na cidade como prostíbulo, certo? Se ela tinha contato com algum homem para fazer alguma transação financeira, ela era tida como puta. Então, quer dizer, a gente percebe o quanto a mulher teve as suas chances negadas, os seus espaços negados. Isso até é muito recente, e a gente não pode esquecer ainda o fato de que Virginia Woolf, ela vai passar os últimos anos da sua vida exatamente naquele período do entre-guerras, né, da Primeira e Segunda Guerra Mundial, em que a mulher foi lembrada, pelos governos, porque elas também eram gente que podiam ser mandadas para o fronte. Tanto é que a Svetlana Alexievich, que é uma das últimas ganhadoras do Prêmio Nobel de Literatura, ela tem um livro maravilhoso que fala a guerra não tem cara de mulher. Então, quer dizer, a gente percebe que essa negação de todas as possibilidades para a mulher, ela se corrobora ainda na verdade historicamente construída de que a mulher é propriedade. Quer dizer, o ser mulher não é uma questão de pertencimento, de gênero, de sexo, mas é uma questão simplesmente de propriedade e muito pragmaticamente pensada por essa lógica dominante, por essa lógica que detém o poder, como disse o Carlos, né? E eu acho que todos nós temos na nossa história pregressa narrativas de mulheres que, quando tentaram subverter essa ordem, sofreram o pão que o diabo amassou, né? A minha avó foi um exemplo.
Só isso que eu queria dizer. Obrigado. Muito bom, Tatu. Carlos. Não, só comentando que eu acho que, indo muito nesse sentido do que o Sator começou dizendo, né? Dinheiro e um teto, né? Que a Virgínia coloca isso, né? Que é assim. Desculpa, gente, já volto. Eu acho, sim, né, como o Satu falou, né, nós estamos cheios de narrativas, né, nas nossas famílias, né, das mulheres das nossas famílias e tudo que elas passaram, né. Na minha família também não foi diferente. Acho que minha bisavó, né, materna, deu até graças a Deus quando o meu bisavô faleceu, né, e ela ficou viúva, nunca mais se casou, né? Minha avó também, minha avó materna também, uma história. Meu avô era muito agressivo, né? Um homem violento. E não era somente a questão de ter um teto só seu e de ter dinheiro, porque minha avó materna, ela até era independente economicamente e financeiramente, mas às vezes é todo um círculo de violência que é difícil romper e sair. Tanto que minha avó materna só conseguiu sair desse círculo, né, mesmo sendo independente financeiramente, trabalhando, quando eu nasci. Ou seja, ela conseguiu sair disso quando a neta dela nasceu, né? Então, essas condições que a Virgínia disse, elas, na verdade, são as condições mínimas, mas tem tantas outras amarras, né? E tantos outros desafios a enfrentar. Agora, ouvindo todos vocês, eu estava lembrando mudando até um pouquinho de assunto, né, que a Virgínia fala, e se o Shakespeare tivesse tido uma irmã, né, como que seria a vida, né, dessa irmã talentosa, né? E aí tem um filme recente que eu gostei muito, saiu agora, tá lá na Netflix, chama Enola Holmes, e que mostra assim, né? E se o Sherlock Holmes tivesse tido uma irmã, e essa irmã fosse uma detetive tão talentosa ou mais do que ele, como que seria? Mas acho que o paralelo é porque o filme está ambientado na mesma época, né? Na conquista do voto feminino, e que mostra essa história, mas a partir da perspectiva de um personagem feminino. Eu achei muito legal esse filme e deixo aí para vocês também essa indicação. Obrigada, Eliana. Anotado aqui para assistir e acompanhar essa história também. Bom, não sei se o Carlos já retornou, mas, pessoal, retornou? Não, mas era... Sim. Retornei. Não, mas era só para complementar isso, que eu acho que o que a Eliana colocou, né, um teto sobre todo o seu dinheiro é o mínimo que os homens tinham, né, e que as mulheres precisam para começar, né, e até hoje, né, se a gente, já que, né, os colegas também deram depoimento, eu ontem ou anteontem recebi uma mensagem de uma amiga minha, extremamente puta, né, da vida, porque ela pela segunda vez na semana, ela tinha ido na sexta-feira e agora na segunda ela estava indo na delegacia das mulheres, isso não tinha nada a ver com o marido dela, mas para acompanhar amigas delas que enfim, estavam, né, e ela extremamente puta por isso, porque, né, a mulher, a gente saiu o Atlas da Violência essa semana e o lugar, né, o anuário de violência, e um dos lugares mais violentos para uma mulher estar ainda é dentro de casa. Então, isso para sua sobrevivência. Imagina para sua produção artística, né? Então, esse é um mínimo, é um básico que afeta a realidade da vida das mulheres, né? Boa, obrigada, Carlos. Natália, eu estava aqui conversando paralelamente no chat com a Eliana,
E existe uma poetisa argentina, não sei se todos vocês conhecem, a Alfonsina Storni. Ela, se não me engano, é nascida na Bélgica, mas a nacionalidade dela é argentina. E ela, uma poetisa fantástica, que se suicida de uma forma muito semelhante como suicidou-se Virginia Woolf. Eu não sou biógrafo, não tenho essa formação, gostaria muito de ser, e eu tenho tentado separar, entre as minhas leituras, todos aqueles escritores de literatura que se mataram. E a gente tem diversos casos, né? A gente tem Virginia Woolf, a gente tem Alfonsina Storni, o Quiroga, que fez Aldous Huxley, enfim, a gente tem uma porção de escritores geniais suicidas. E eu penso, o que leva esses escritores escolherem esse fim para suas vidas, né? Como, por exemplo, Mayakovsky também, que se matou. Agora, o que eu acho interessante é que quando Virginia Woolf pratica esse suicídio, não sei se talvez essa minha fala fosse oportuna para esse momento, mas quando ela pratica esse suicídio, ela até isso ela faz com beleza. Eu sei que não existe beleza nenhuma no ato de se quitar a vida. Não existe beleza nisso, existe uma grande tragédia. Só que, por exemplo, ela poderia ter se dado um tiro, como fez a poeta chilena Violeta Parra. Ela poderia, enfim, ter escolhido uma outra morte. No entanto, o que ela faz? Ela enche os bolsos do casaco dela de pedras e ela caminha para um rio e se deixa afogar. Uma morte muito semelhante com a da poesia, da poetisa Alfonsina Storni. Então, eu fico me pensando aqui, pessoal, olha, não tem nada de literário, não tem nada de historiográfico, não tem nada de nada. É puramente viagem na maionese. Essas viagens assim que eu preciso fazer até para tentar compreender o porquê da gente estar vivo. Né? O que é que significa a vida? Se é que ela tem algum sentido? Que sentido é esse? Onde buscar? Como dar sentido à vida e como tirar? Né? Ou como elevá-lo a uma dimensão muito maior do que essa carnal, terrena, que é tão pesada e desconfortável. Desde quando eu leio Virginia Woolf, que não é de hoje, a impressão que eu tenho é que essa escolha na forma do seu suicídio foi uma mensagem no sentido para a posteridade, tipo assim, olha, eu, mulher, eu preciso mergulhar nesse meu universo, eu preciso ter um contato profundo com esse meu universo e deixar isso como legado para gerações futuras. Tanto vocês percebem, durante a leitura do livro, que ela tem uma preocupação com as gerações que virão depois dela. Tanto é que em vários trechos do livro ela fala assim, talvez daqui a 100 anos, talvez daqui a 20 anos, talvez daqui a 50 anos. Então, eu acho que seria muito interessante, caso a gente venha analisar num segundo momento, um outro livro de Virginia Woolf, que a gente tentasse também fazer um relato biográfico e tentar juntar esse modus operandi de sacar a própria vida e o que isso significa em termos simbólicos dentro da obra dela. Porque quando um poeta se mata, quando uma poetisa se mata, quando um escritor, uma escritora se matam, esse é com certeza o texto mais pungente que ele deixa para a posteridade. Tanto é que o corpo de Virginia Woolf, não sei se foi resgatado das águas, não sei se não foi, acredito que tenha sido. E quando nós estamos diante de uma narrativa de Virginia Woolf, nós costumamos falar, né, os restos mortais para o cadáver, para designar o cadáver. No caso do livro de Virginia Woolf, cada livro dela é um resto imortal, exatamente daquilo que foi a obra dela, aquilo que foi a razão de ser da vida dela, e o grande legado que ela deixou para os escritores do futuro, principalmente para os escritores do sexo feminino. Desculpa essa viagem tão absurda, gente, mas acho que eu precisava falar disso. Obrigado. Lindíssima a sua viagem.
né? Acho que assim, consegue oferecer para a gente uma conclusão para a nossa roda de uma forma muito, muito bonita mesmo. E a sua análise, né, interpretação sobre a questão do fim da Virginia Woolf, né, e da mensagem dela para a posteridade. Muito bom, muito bom. Bom, pessoal, já caminhando aqui para o final, antes da gente fazer a escolha dos próximos livros, né, que a gente vai fazer a votação, eu queria perguntar se alguém gostaria de fazer mais alguma fala, alguma sugestão, algum ponto. Não, eu queria fazer só um comentário em cima do que, quando o Satu foi falando, né, tirando todo esse... Mas quando ele falou do modus como ela se suicida, né, que eu confesso não sabia, do modus, né, que ela tinha se suicidado, eu sabia. Eu fiquei pensando no que a gente estava discutindo agora há pouco, sobre, né, por que as mulheres, né, no passado, né, não puderam, e aí me veio à cabeça que, assim, e aí eu não lembro se ela trata disso no livro, que eu acho que não, mas me veio muito à cabeça que, enquanto os homens estavam escrevendo livros, as mulheres que estavam pensando um pouquinho fora da caixa estavam morrendo em fogueira ou afogadas como bruxas, né? E é porque essa imagem me veio na cabeça. Então, por que a gente não encontra também, né, certos textos? Porque toda vez que uma mulher tentou abrir a boca no passado para questionar a realidade vigente, teve uma instituição bastante forte que tratou de colocar essas mulheres na fogueira ou afogadas. Então, quando a gente fala do empoderamento feminino, é disso que a gente está falando também, é de lutar contra isso, né? Contra esse passado tenebroso, né? Então, né, quando as mulheres foram pedir o direito de voto, elas só queriam o direito de voto, porque, né, os outros direitos ainda demoraram muito tempo para tentar conquistar. Era só isso que eu queria comentar. Muito bom, Carlos, muito bom. Bom, pessoal, então, alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Vamos caminhar, então, para a decisão sobre o próximo livro. A gente tem propostas, né? O primeiro é Úrsula e Outras Histórias, de Maria Firmina dos Reis. Esse livro, ele é um romance que trata de uma trágica história de amor entre dois jovens, a pura e simples Úrsula e o nobre bacharel Tancredo, e aparentemente é uma história clássica de amor impossível, como muitas outras do seu tempo. Porém, logo se nota pelo tratamento dado aos personagens negros, às mulheres e à escravidão, que as preocupações presentes no romance são outras, pois apesar de ter sido escrito num período de nacionalismo exacerbado, destoa da literatura produzida em sua época em muitos aspectos, já que não parece estar comprometido com o projeto romântico que era fundar a ideia de nação, construindo, através de suas narrativas, um ser nacional. A segunda opção é Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. Esse livro retrata a trajetória de Severino, que deixa o sertão nordestino em direção ao litoral em busca de melhores condições de vida. Severino encontra no caminho outros nordestinos que, como ele, passam pelas privações impostas pelo sertão. E a terceira opção, Intermitências da Morte, de José Saramago. A sua frase inicial, no dia seguinte, ninguém morreu, é o ponto de partida para a ampla divagação sobre a vida, a morte, o amor e o sentido ou a falta dele da nossa existência. Fiel ao estilo e ainda mais sarcástico, fiel ao seu estilo ainda mais sarcástico e irônico, Saramago vai além das reflexões existenciais, fazendo uma dura crítica à sociedade moderna. O país da obra, né, também é fictício, ao relatar as relações da igreja, do governo, do clero, dos repórteres, dos filósofos, dos economistas, das funerárias, das casas de pensão, hospitais, seguradoras, famílias, com um moribundo em casa, etc. E aí, pessoal, vamos fazer a votação aqui pelo chat mesmo? Carlos, você me ajuda aí a contabilizar? Vamos lá, pessoal, Ajudo, sim. Obrigada.
Então, Ileana, Débora, Satu, Carlos e André, por favor. Carlos. Acho que falta você, Nath. O Carlos votou? Ele tem. Votou. Tá, então eu vou fazer o de Minerva. Vamos tentar representar o Novembro Negro. A gente faz, então, Úrsula, pode ser? Tá ótimo. Joia. Então, pessoal, o nosso próximo livro, então, vai ser com a representação do Novembro Negro. Vamos caminhar, então, na leitura de Úrsula. Ele é um livro que ele tem 300 páginas, mas nós escolheremos da página 11 a 135, que é o romance mesmo da Úrsula, né? Então, acho que é isso. Queria agradecer a todos por virem a essa roda. Muito obrigada pelos comentários, foi uma roda riquíssima. Então, Natália? Sim, Carlos. Eu queria fazer aquela proposta, lembra? Sim, sim. Então, gente, eu conversei com a Natália, né, nesses dias, porque lendo, né, essa obra, a gente se dá conta também de que às vezes a gente reproduz isso, né? Então, se a gente está aqui todo discutindo também da representatividade né, das mulheres, e a gente também pode depois discutir outras representatividades, mas eu pensei, eu queria colocar essa proposta para a gente, né, para o grupo, se a gente não podia também fazer um mecanismo para que a gente equilibrasse entre autores homens e mulheres nas nossas leituras. Então, se para o próximo mês a gente vai com uma autora, né, aí era uma proposta, tá? Então, a gente podia pensar. E aí, se próximo mês a gente vai ler uma autora, para o outro, as 3 opções de escolha seriam, no caso, 3 homens. Aí depois, no outro, seriam 3 mulheres, para a gente ficar pelo menos revezando, né? Aí eu queria colocar isso para o grupo. Boa, Carlos. Acho que o pessoal gostou ali, né, nos comentários no chat. Então, estamos aqui com uma autora feminina, né, no próximo mês, e aí as propostas para a leitura de dezembro serão 3 autores masculinos. É isso? Beleza. Bom, pessoal, então, muito obrigada. Vamos fechar, então, por hoje. Nath, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês e aprender tanto. Vocês são maravilhosos, gente. E mais uma vez desejar um feliz aniversário para Satu, amado, querido. Que Deus realmente o cubra de bênçãos. Amo muito você. Amo muito vocês, gente. Aprendo muito com vocês. Obrigada mesmo, tá? Eu também quero fazer minhas palavras da Débora, mandar um beijo especial para o Satu no dia do seu aniversário e também falar da alegria de ter o André aqui com a gente na roda. Eu acho que a roda do próximo mês vai ter a presença dos alunos, né, porque nós estamos com essa ideia de fazer a integração e a gente sabe que com o estímulo, né, de carga horária, eles vão ficar mais estimulados a participar e falar que eu sempre aprendo muito e que eu sou muito grata por isso e pela Natália liderar essa roda de leitura que é maravilhosa e que eu aprendo com cada um de vocês. Muito obrigada.